Bom, vamos fazer uma panorâmica da história grega. A primeira fase da formação da chamada Grécia Antiga, chamado de período creto-micênico, a gente tem a migração de diversos povos da Eurásia em direção à Grécia. Esses povos são comumente chamados de povos indo-europeus. Eram aqueus, eólios, jônios e, por último, os dórios. Quando eles chegam na Grécia, eles entram em contato com uma ilha chamada Ilha de Creta, em que havia a chamada civilização cretense, com cidades, um comércio bastante desenvolvido. Nesse contato, eles assimilam a cultura cretense e, aliás, acabaram dominando Creta. E fundaram na Grécia diversas cidades que têm como parâmetro o que existiu em Creta. Entre essas cidades, a mais importante é essa aqui, Micenas. Por isso esse período é chamado de período creto-micênico. Micenas chegou inclusive a fundar algumas colônias na região da chamada Ásia Menor. Bom, depois os problemas internos vão levar à desestruturação dessas cidades. E aí muda-se a forma de viver e a Grécia vai entrar na sua segunda fase, que é o chamado período homérico da história grega, marcado pela comunidade gentílica. É uma vida rural, as cidades foram desestruturadas. Nesse genos, nessa comunidade gentílica, prevalece um coletivismo. E a figura central de cada uma dessas comunidades é o pater familia, chefe político, líder religioso e organizador da vida das pessoas. Num dado momento, ocorre um processo de crescimento demográfico, em meio à escassez de terras férteis, que vão mais uma vez contribuir para a mudança na forma de viver. E aí passa a prevalecer a chamada cidade-estado grega. O período arcaico é marcado exatamente por ser o momento em que prevalece a cidade-estado grega. A cidade-estado grega que é também chamada de polis. Elas são unidades políticas autônomas umas das outras, as polis gregas. Entre essas polis, a gente vai destacar duas delas. Primeiro, a cidade-estado de Esparta, que é uma cidade interiorana. Esparta é uma cidade que teve pouquíssimo desenvolvimento comercial, a atividade econômica mais importante é agrícola. Esparta é marcada também por a formação de uma elite que concentra poderes nas suas mãos, por um rígido controle populacional e por uma ideia importantíssima que é a ideia da obediência às leis, sem muito questionamento. Essa obediência, sem muito questionamento, leva os espartanos a ter um vocabulário muito reduzido e eles são definidos usualmente como uma civilização marcada pelo laconismo. Leis rígidas levam a um vocabulário reduzido, que é o que significa laconismo. Além disso, Esparta se destaca pelo seu militarismo. Ela é altamente militarizada. Bom, Esparta é uma exceção. Ela resolve o problema do crescimento demográfico se fechando. A maioria das cidades gregas resolve essa mesma questão através da formação de colônias ao longo do Mediterrâneo. Então, esse processo de colonização vai levar ao contato com inúmeras culturas e a assimilação dessas culturas. Entre essas cidades do processo de colonização, a gente vai destacar essa cidade aqui, a cidade de Atenas. Então, se a gente olhar para a cidade-estado de Atenas, Atenas, via comércio marítimo, tem um intenso comércio com várias regiões do Mediterrâneo. Nesse intenso comércio, ela acaba se diferenciando muito do que se passou com Esparta, por exemplo. Surge uma classe de comerciantes influente na cidade. Há um choque entre os aristocratas, os antigos proprietários de terra, e essa elite comercial, que leva a uma série de modificações políticas na cidade, para tentar resolver o atrito. Surgem leis escritas, feitas por um cara chamado Drácon, a abolição da escravidão por dívidas pelo Solon. Nesse lento percurso, Atenas muda o seu regime e se transforma em uma democracia. Bom, na próxima aula sobre Grécia, a gente vai aprofundar um pouco mais a discussão sobre o que é o regime democrático. Mas ela pressupõe a participação direta dos cidadãos na organização política da cidade. Mas a democracia foi criada no período arcaico. O apogeu da democracia é no chamado período clássico da história grega.
Esse período clássico ele começa com a eclosão dessas guerras, chamadas guerras médicas, um choque entre as cidades gregas e o chamado Império Persa. Para lutar contra os persas nas guerras médicas, as cidades gregas se uniram na chamada Liga ou Confederação de Delos, uma aliança militar entre as cidades gregas para enfrentar os persas. Atenas, que administra os capitais da Liga, passa a ter um volume de recursos que leva a cidade a viver o seu ápice, o seu apogeu. Um apogeu que continua mesmo após a vitória sobre os persas nas guerras médicas. Ele acaba alimentando um clima de rivalidade entre as cidades gregas, que lança as cidades na chamada Guerra do Peloponeso. Uma guerra entre as cidades gregas, com Atenas de um lado e Esparta do outro. A pior das repercussões dessa guerra é que ela provoca a fragilização das cidades como um todo. Essa fragilização favorece a invasão da Macedônia, que invade e domina a Grécia. Fim do apogeu. A cultura grega entra aqui na sua última fase, chamado período helenístico, que o grande destaque é Alexandre o Grande. Alexandre é um macedônico, educado pelo Aristóteles, portanto um cara muito influenciado pela cultura grega e que sai fazendo guerras em nome da cultura grega, montando um vasto império. Olha no mapa até onde ele foi, né? Alexandre chegou na Índia. Então ele acaba levando a cultura grega a esses povos. Então olha esse texto do Plutarco, que é um pensador da antiguidade, falando sobre o Alexandre. Aproximou-se ainda mais dos costumes bárbaros. Bom, bárbaro é juiz de valor, né? Nenhum povo é bárbaro. Chamar alguém de bárbaro é uma forma de etnocentrismo, considerar sua cultura superior à dos outros. Então ele tem como parâmetro a cultura grega, e a partir do parâmetro da cultura grega ele julga a cultura dos outros povos. Mas olha só o que ele diz. Ele também se esforçou em modificar mediante a introdução de hábitos gregos, que é o que ele considera ser civilizado, com a ideia de que essa mistura e essa comunicação recíproca de costumes dos dois povos contribuiria mais que a força para solidificar o seu poder. Então ele tem uma política de levar a cultura grega e permitir que essas culturas se misturassem com a cultura dos povos do Oriente. Então, a primeira importância do Alexandre no helenístico é que ele favorece a difusão da cultura grega. A difusão da chamada cultura helena. E aí, para a gente concluir esse percurso da história grega, eu selecionei esse texto aqui que fala um pouco sobre o que o Alexandre fez. Um dos principais veículos de transmissão do modo de vida grego, feito por Alexandre, nessas cidades, ele fundou diversas cidades do mundo oriental e construía nessas cidades, por exemplo, teatros para se encenar peças do teatro grego. Então, olha aí. Principal veículo de transmissão, a língua, o grego. Essa língua que rapidamente incorporou elementos de outras culturas. Foi indispensável a formação do helenismo, pois possibilitou a comunicação da diversidade étnica de cada reino. Então, essa marca do Alexandre de fundar cidades, levar a cultura grega de outros povos, favoreceu a comunicação entre as culturas. Então, o que a gente chama de helenístico, em essência, é a fusão entre a cultura grega, a cultura helena e a chamada cultura oriental. Então a gente pode dizer que aqui a cultura grega estava ganhando o mundo, se espalhando por diversas partes.